Olá, alunos da Destaque Treinamentos. Eu sou o instrutor Lair. Nós vamos dar seguimento aqui na nossa aula de direção defensiva, com o assunto agora evitando acidentes. Nós já falamos alguns detalhes para vocês, mas é muito bom, né, a gente fixar esse tema que é tão importante no trânsito hoje em dia, que é evitar acidentes. Quais são as causas do acidente? Principalmente falha humana, que nós já pontuamos para vocês, que é a negligência, a imprudência e a imperícia. Nós temos também as más condições da via, né, como buraco, sinalização deficiente, desnível, né, na pista, má conservação em geral, enfim, e as falhas mecânicas dos veículos, né? Pode acontecer pelo desgaste, pelo tempo de uso, pela falta de manutenção, enfim, dê sempre atenção a essas coisas para que isso não aconteça no decorrer do seu trajeto. Quais são as técnicas defensivas e procedimentos adequados e importantes para a segurança, né? A gente tem que sempre adotar a forma de acionar a chave do veículo e visualizar os indicativos, né, a leitura que o veículo vai fazer dos equipamentos de segurança. Outro procedimento importante é você verificar se o seu veículo tem combustível suficiente para todo o seu trajeto. Lembrando que o veículo parado na via por falta de combustível é infração de trânsito, hein? Sempre dirija utilizando as duas mãos no volante. Nada de dirigir com apenas uma das mãos no volante, ok? Sempre estipule um padrão de segurança para você dirigir da forma mais correta possível, evitando assim acidentes de trânsito, ok? Adote o hábito e observe bem todos os detalhes do trânsito. Grave por onde você passa, grave onde tem quebra-mola, onde tem falha na pista. Assim você vai evitar o risco no trânsito, ok? Sempre cheque seus retrovisores para verificar se tem motocicleta, veículo atrás, né? Seja sempre atento aos retrovisores. Use sempre o cinto de segurança, é fundamental para a segurança sua e dos ocupantes do veículo. Lembrando que o condutor, ele é responsável pelas vidas que ele transporta dentro do veículo, ok? O uso do cinto de segurança, ele aumenta em até 90% o índice de sobrevivência dos ocupantes do veículo no caso de um acidente. Lembrando a vocês que menores de 10 anos, ok, não podem ser transportados no banco da frente do veículo. Eles são obrigados a ir atrás, no assento traseiro do veículo e, dependendo da idade, usando o dispositivo de retenção infantil adequado, ok? Sempre transite com o seu veículo com velocidade compatível, adequada ao local que você está dirigindo naquele momento. Jamais exceda a velocidade, nem sempre andar no limite da velocidade é velocidade compatível, ok? Tem locais que você tem que estar com a velocidade mais adequada possível e não tão próxima do limite da via. Lembre-se sempre disso, ok, condutores? Nas frenagens e reduções de marcha do veículo. O freio é o item fundamental de segurança no seu veículo e no trânsito. Sempre dê atenção, manutenção preventiva. Lembrando ainda que o freio ABS do seu veículo, ele não é feito para parar o veículo mais rapidamente, e sim para você ter controle durante uma frenagem. Que o freio ABS ele evita o travamento das rodas. Então, sempre dirige com velocidade compatível, mantendo distância de segmento, com atenção aos elementos do trânsito e evite freadas bruscas, para que você não gere risco no trânsito, causando assim colisões. Eu falei agora há pouco de distância de segmento com vocês. Então, o que é distância de segmento? A gente tem que ter entendimento sobre a zona de segurança do veículo. Então, você tem que estar sempre mantendo distância lateral e frontal dos demais veículos, evitando assim o risco, evitando assim situações de perigo iminente, sempre pensando na regra principal da direção defensiva, que é evitar o acidente. Falando em distância, né, de segmento, nós temos 3 distâncias a pontuar aqui para você entender a teoria dessa matéria. Distância de reação, distância de frenagem e distância de parada total do veículo. O que seria a distância de reação? É a distância que o seu veículo percorre desde o momento em que o perigo é visto por você, condutor, até o momento em que você, condutor, aciona os freios do veículo, iniciando assim a frenagem do mesmo, ok? O que seria a distância de frenagem? A distância de frenagem é aquela distância percorrida desde que o condutor acionou os freios do veículo até a parada do veículo. E a distância de parada total é a distância de reação mais a distância de frenagem somados, ok? Evitando colisão com o veículo da frente. Como é que a gente faz isso, condutor?
Mantenha sempre distância do veículo da frente com velocidade compatível com o momento do trânsito. Sempre tenha a percepção de poder estar no seu campo visual visualizando as rodas traseiras do veículo tocarem no chão. As rodas traseiras do veículo da frente tocando no chão, evitando colisões com o veículo da frente. Tenha sempre a percepção de manter distância de segmento adequada. Como é que a gente faz isso? O condutor que tem uma percepção de espaço mais apurada, você vai estar deixando aí de 1 a 2 espaços, a 1 a 2 veículos de distância do veículo da frente, para você ter uma segurança. Mas sempre dirige procurando ver o que está acontecendo no veículo que está à sua frente e o que está acontecendo no trânsito mais à frente ainda. Esteja preparado para freadas bruscas. Esteja sempre atento. Se houver necessidade, você vai conseguir parar o seu veículo sem colidir com o veículo da frente. Evitando colisão com o veículo de trás, condutores. Regra principal, atenção aos seus retrovisores. Você tem que estar entendendo o que está acontecendo atrás de você também. Sempre ser decidido, sinalizando as suas intenções com antecedência. Esse conjunto de regras vão te ajudar a evitar a colisão com o veículo de trás. Ainda, além disso, quando alguém estiver colado atrás do seu veículo, dê passagem. Deixe aquele veículo ultrapassá-lo com segurança, evitando assim uma ultrapassagem forçada daquele veículo que vai gerar uma situação de risco para todos vocês. Evitando colisões com o veículo em sentido contrário. É aquela colisão frente a frente, é aquela colisão que vai causar mais problemas aos ocupantes do veículo, podendo gerar até a morte dos mesmos. Como é que a gente evita? Primeiro, evitando ultrapassagens indevidas. Só ultrapasse, condutor, quando você tiver 100% de certeza que vai ter espaço para fazer a ultrapassagem, que você vai poder fazer e outra, que você está fazendo em local permitido. Evite ultrapassar em condições adversas, como por exemplo, chuva, neblina, situações que deixam a pista escorregadia, situações em que a via está com baixa visibilidade, ok? Isso vai te ajudar a evitar colisão com o veículo da frente. Sempre quando a pista estiver ocupada contra o veículo vindo na situação contrária, não entre em desespero, tome medidas para evitar o problema. Reduza a velocidade, sinalize e saia para a direita, evite o choque, evite ofuscar o condutor que está vindo do outro lado, não ligue luz alta desnecessariamente, e essas regras vão te ajudar a evitar a colisão com o veículo da frente, ok? Outro ponto importante para a gente evitar colisões no trânsito é ter a consciência de que nossos veículos têm ponto cego. O que seria ponto cego? A estrutura do veículo vai causar pontos, vai causar situações em que você não vai conseguir ver, por exemplo, uma motocicleta, não vai conseguir ver um pedestre, ou dependendo do veículo, vai encobrir até outro veículo menor. Então o condutor ele tem que estar atento sempre no trânsito. Quando tiver dúvida, não avance, porque às vezes um veículo, um pedestre, uma motocicleta pode estar encoberto por um ponto cego. Então só movimente o veículo sempre com certeza de que a via está livre para a manobra pretendida no momento, ok? Primeiramente, para entender a ultrapassagem, a gente só pode fazê-la quando é possível, respeitando primeiro a sinalização viária, Se é proibido, não ultrapasse. Mesmo que tenha condições de ultrapassagem, se a sinalização não lhe permite, não ultrapasse. A gente tem que ter ainda consciência de que só posso fazer a ultrapassagem se for possível. Se vem carro na contramão, ou se você não está seguro de fazer essa ultrapassagem, fique atrás do veículo, que logo vai aparecer a oportunidade adequada para você ultrapassá-lo. Ok? Sempre sinalize a sua intenção com antecedência. Esteja atento aos retrovisores, porque se o veículo de trás sinalizou antes de você, a preferência de ultrapassar primeiro é dele. Ou já pode ter algum veículo te ultrapassando, então sempre esteja atento aos retrovisores, ok? Antes de fazer a ultrapassagem. Um outro ponto-chave importante na ultrapassagem é que a ultrapassagem, alunos, a gente só pode fazer pelo lado esquerdo. A gente não deve ultrapassar veículos pelo lado direito, ok? Um outro ponto-chave que nós temos que falar para evitar acidentes são colisões nas curvas. Condutor, nas curvas a visibilidade é muito limitada, Então evite ultrapassar nesses pontos, o risco é muito grande, você pode entrar em situação de perigo, um acidente frontal, um abalroamento, enfim. Então evite ultrapassar nas curvas. Ainda falando de evitar colisões nas curvas, condutores, grande parte dos acidentes
se dá pela atuação de duas forças, que são chamadas força centrífuga e força centrípeta. A força centrífuga é aquela que faz com que o seu veículo seja projetado para fora da pista, para fora da curva. Como é que você evita? Reduzindo a velocidade antes de entrar na curva, fazendo essa curva com a velocidade adequada, né? E atento a todos os elementos do trânsito. A força centrípeta é aquela que vai puxar o seu veículo para dentro da via, né? Então você tem que ter sempre atenção à velocidade também, mas à conservação dos pneus, a falhas na via, né? Seja sempre atento em situações de curva, ok? Evitar colisão e cruzamento é muito simples. É uma regra simples da ultrapassagem. O condutor ele é proibido de ultrapassar em cruzamento de vias ou nas suas proximidades. Então sempre evite ultrapassar em cruzamentos porque a visibilidade é quase nula e o risco é muito grande. Obedeça a sinalização sempre e, na dúvida, pare seu veículo, ok? Ainda falando de evitar acidente em cruzamentos, é crucial a gente entender as regras de preferência, né? Nós temos 3 regras de preferência que a gente pode pontuar aqui nessa aula de hoje. A preferência de quem está transitando pela rodovia, de quem está circulando pela rotatória e em local não sinalizado, a preferência sempre será de quem está vindo da minha direita. Então, para entender e evitar colisões em cruzamentos, você tem que seguir a regra. Primeiramente, a regra da sinalização, ok? E se você está transitando por uma rodovia ou uma rotatória, você tem que entender que a preferência é de quem está na rodovia e de quem está circulando na rotatória. Se você está fora dessa situação, espere e siga com o seu veículo após o veículo que está na preferência passar, ok? Ainda falando de evitar colisões, alunos, a gente tem que entender que existe também a matéria de colisão em marcha ré. Como é que a gente evita colisão em marcha ré? É tendo atenção. Lembrando que marcha ré somente para pequenas manobras. Eu não posso transitar com o meu veículo em marcha ré. Isso está lá no artigo 194 do Código de Trânsito Brasileiro. Muita atenção ao sair da garagem da sua residência, né, para evitar acidentes domésticos. Já saindo para a rua, pela calçada, muita atenção se não tem pedestre na calçada, passando em frente à sua garagem, né? Se você vai fazer uma manobra no trânsito urbano e não tem visibilidade, peça ajuda, né? Sempre movimente o veículo o mínimo em marcha ré para evitar assim colisão nessa situação. Nós temos ainda a colisão com o pedestre. Pessoal, é muito frequente o atropelamento no nosso trânsito hoje em dia, né? Se a gente for falar aqui de porcentagens e velocidades, um pedestre atropelado aí a 30 km por hora não corre risco de morte. O pedestre que for já a 40 km por hora, o pedestre já tem 15% de chance de ir a óbito. Se o pedestre for atropelado a 60 km por hora, essa chance de ir a óbito sobe para 70%, ok? E acima de 80 por hora, pessoal, o pedestre praticamente não tem chance de sobreviver. Então a gente, enquanto condutores, né, a gente tem que ter muito cuidado e muita atenção ao pedestre na via. O pedestre é obrigado a atravessar sempre na faixa de pedestres, mas se ele já está na travessia fora da faixa, o condutor, pelas regras de direção defensiva, tem que dar a preferência ao pedestre, preservando assim a vida. E, numa situação de semáforo, condutor, se o semáforo abriu para você, ficou verde para você, e ainda tem pedestre atravessando a faixa, obrigação do condutor aguardar que aquele pedestre termine a travessia para seguir em frente, ok? Vamos falar um pouquinho de colisão com motocicletas. É um veículo pequeno, ok? Muito ágil, que some muito rapidamente do campo visual do condutor, né? Então o condutor do veículo tem que estar muito atento aos retrovisores, né? Saber onde estão os pontos cegos do seu veículo, para poder, quando a motocicleta já está atrás dele, ele ter atenção, saber onde ela está, e se ela sumir do campo visual e não te ultrapassou, você tem que entender que ela está em algum lugar. Ou ela entrou em alguma rua lateral, ou ainda está atrás de você no seu ponto cego. Então, muita atenção com motocicletas, que elas são muito ágeis, né? Tenha sempre um padrão de condução, evite ficar trocando de faixas desnecessariamente e sempre só movimente o seu veículo, sinalizando com antecedência e com a certeza de que não tem um veículo lateral que você pode causar aí um acidente, ok? Vamos falar agora, pessoal, da colisão com ciclistas. Recentemente o Código de Trânsito foi alterado,
criando uma obrigatoriedade ao condutor de manter distância de 1,5 m do ciclista, ok? Não é mais uma orientação, agora sim é por lei, está lá no Código de Trânsito, é obrigação do condutor manter uma distância de 1,5 m do ciclista. Então, muito cuidado, ali tem uma vida em cima daquele veículo de propulsão humana. Tenha sempre muito cuidado ao passar por ciclistas. Se você vê que não tem como ultrapassá-lo naquele momento, aguarde atrás dele, ok? E assim que possível faça a ultrapassagem com segurança, né? E com a distância mínima de 1,5 m. Temos que evitar também, condutores, colisão com animais, né? Animais soltos na pista constituem um risco enorme para o condutor, principalmente à noite, né? Então, se você está de dia, durante o dia, transitando por uma via ou por uma via rural, seja ela rodovia ou estrada, você tem que entender que podem ter animais soltos, né? Então, sempre dirija no limite de velocidade e sempre redobre sua atenção. E à noite, crucial, o limite de velocidade mais baixo, porque a visibilidade do animal à noite vai se dar com um espaço de tempo muito curto para o condutor fazer a frenagem, né? Então, muita atenção, que a colisão com o animal ela gera graves transtornos, geralmente causando aí acidentes fatais ou que geram muito prejuízo aos envolvidos, ok? Agora nós vamos falar um pouquinho de condições adversas, né? Nós já mencionamos aqui na matéria quando falamos do conceito da direção defensiva, mas o que são condições adversas e quais nós vamos pontuar aqui, né? Então, condição adversa, repetindo, é tudo que foge da normalidade, né? São aquelas condições que vão reduzir a sua visibilidade na via, que vão deixar a via com mais situações de risco, como escorregadia, curvas, buracos, aclives, declives. Nós temos ainda aí condições adversas causadas pela via, pelo trânsito, pelo condutor, né? Então tudo isso aí a gente tem que deixar bem claro para vocês estar sempre precavidos quanto a essas situações e tomando atitudes preventivas antecipadamente, ok? Nós vamos pontuar aqui a condição adversa de luz. Não somente a falta de luz. A condição adversa de luz, ela é gerada também pelo excesso, né? Seja ela da luz natural, solar, ou da luz artificial. Aquele facho de luz alta que vem de outros veículos, né? Então, sempre seguir pelo bordo da pista, que é aquela linha branca na direita, você seguia por ela e dá uma piscadinha de farol para poder o veículo entender que está com luz alta, abaixando mesmo. Jamais revide a luz alta. Um outro ponto importante da iluminação dos veículos é que no trânsito urbano nós somos proibidos de utilizar o farol alto quando o trânsito tem iluminação pública, ok? Agora, no trânsito urbano desprovido de iluminação pública, você pode sim utilizar a luz alta do seu veículo, sempre quando não ofuscar o condutor que vem no outro sentido, ok? Vamos falar um pouquinho agora da condição adversa de tempo, que tem a ver com meteorologia, geralmente, né? Então nós vamos falar aqui de situações de chuva, neblina, cerração, granizo, tudo isso aí que vai elevar o risco durante a sua condução do veículo automotor, ok? Na condição adversa do tempo, a gente tem que focar, né, num ponto-chave chamado aquaplanagem ou hidroplanagem. É aquela situação em que seu veículo, quando você está transitando numa pista que tem uma certa lâmina de água, no caso de chuva, e você está numa velocidade incompatível para aquele momento, ou ainda seus pneus estão em má conservação, você pode aquaplanar, ou seja, você pode flutuar naquela lâmina de água, perdendo o controle do veículo. Então, é fundamental a gente sempre tomar atitudes contra essa situação, né? Quais sejam: choveu, tem água na pista, diminuir a velocidade do veículo, ok? Aumentar a distância de segmento, redobrar a atenção para o que está acontecendo na pista e sempre manter os pneus em bons estados de conservação. Lembrando que nós temos lá o TWI, né, que é o Tread Wear Indicator, no seu pneu, que vai definir os sulcos do pneu, ok? Então, quando chegar no limite agora de rodagem, tem que trocar o pneu, ok? Falando ainda da condição adversa de tempo, é sempre importante entender que ela vai reduzir a sua visibilidade ou deixar a pista com más condições de tráfego, ou seja, escorregadia, por exemplo. Ainda na situação de chuva, ela pode esconder falhas na pista, como buracos, poças d'água pode te fazer perder o controle. Então, tenha sempre atenção a esses pontos e sempre
sempre ligue as luzes do seu veículo para aumentar a visibilidade do seu veículo naquele momento de condição adversa de tempo, ok? Condição adversa das vias, pessoal, são vias aí com má conservação, com má sinalização, né? Muito buraco, pistas com bastante curvas sucessivas, uma atrás da outra, né? Quando você não encontra sinalização quase que nenhuma, ou essa sinalização está colocada de forma incorreta, então tudo isso vai gerar condição adversa da via. Se você está numa condição adversa dessa, não piore o problema, né? Já reduz a velocidade, aumente a distância de segmento, né? Tenha mais atenção, porque assim você vai estar economizando a manutenção do seu veículo, evitando rasgar pneu, evitando quebrar sistemas da suspensão do veículo, né? Enfim, tenha sempre atenção e evite velocidade nesses locais, porque não é compatível, ok? Outra condição adversa no trânsito, pessoal, é a condição adversa de trânsito. Diferentemente da condição adversa da via, que a gente fala da conservação, né, da sinalização, tudo que nós já pontuamos, a condição adversa de trânsito, ela fala do momento da via em que você se encontra. Como assim, professor? Um engarrafamento, né? Nós temos momentos em que você passa, em que o trânsito flui perfeitamente, em que não há retenção, em que não há engarrafamento. Quando você está numa situação contrária a essa, que tem um engarrafamento, que tem excesso de veículos, muito motociclista, né? Muito pedestre, nós demos um exemplo da área escolar, né? Isso tudo gera condição adversa de trânsito e o condutor tem que estar muito atento para evitar colisões, para evitar atropelamento, né? Dirigindo como? Dirigindo com velocidade reduzida e adequada para o local, né? Tendo sempre aquela questão da prevenção de risco antecipadamente, distância de segmento do veículo sempre maior, né? Para poder evitar, assim, situações de risco e as colisões, ok? Ainda na condição adversa de trânsito, sempre planeje o seu itinerário, né? Sair de casa com o trajeto já gravado na sua mente é fundamental para evitar o risco. Evita a indecisão no momento de fazer uma conversão à direita ou à esquerda. Tenha sempre essa percepção. Planeje o seu caminho, né, para você não entrar em situações de risco, ok? Vamos falar agora um pouquinho da condição adversa do veículo. Condutor, falando em regras de circulação e conduta, sempre, antes de colocar o seu veículo na via, é fundamental que você verifique os itens de segurança obrigatórios do seu veículo. Jamais coloque o veículo na via sem condições, né? Então, quando o veículo está em má estado de conservação, ele já está em condição adversa. Só que a gente sabe que a manutenção do veículo, mesmo estando em dia, algumas peças podem quebrar durante o seu trajeto. Então, tudo isso vai gerar condição adversa do veículo. Evite dando manutenção preventiva, né? Se você está dirigindo numa velocidade adequada e quebra uma peça, estoura um pneu do veículo, você consegue pará-lo de forma segura. Então tenha sempre atenção a essas regras e jamais coloque o veículo sem condições na via, ok? Condutores, para finalizar o nosso trabalho de hoje, né, o nosso aprendizado de direção defensiva, nós temos que pontuar mais uma condição adversa, que é a condição adversa do condutor. Nós já pontuamos a vocês, né, que 90% dos acidentes é culpa do condutor. Alguma atitude incorreta, né, que ele toma, que vai levar ao acidente. A condição adversa do condutor favorece ainda mais que o acidente aconteça por culpa do mesmo, ok? Então aqui nós vamos falar de fatores físicos e emocionais do condutor que podem gerar um risco à segurança do trânsito. Fatores físicos quais são? Nós temos inúmeros, como a fadiga, o cansaço, o sono, a falta de visão, a falta de audição, né? E ainda o consumo de álcool e drogas, que são substâncias psicoativas. A gente vai começar pontuando aqui pela fadiga, pelo sono e pelo cansaço. Condutores, sempre planejem o seu trajeto com antecedência, seja ele curto ou longo. Se você vai todo dia trabalhar com o seu veículo, todo dia você tem que se organizar no dia anterior para descansar e pegar o veículo pela manhã descansado para você poder ter atenção, né? E evitar assim situações de sono, fadiga ou cansaço, ok? Se você vai viajar, planeje minuciosamente a sua viagem no dia posterior. Para quê? Para que na noite anterior você tenha uma boa noite de descanso, isso é, se você for dirigir de manhã.
que você tenha uma boa noite de descanso, né? Que você acorde já com tudo planejado, tudo preparado para não sair com correria, afobado. Então tenha sempre essas regras, tenha sempre esses conceitos de dirigir sempre descansado, porque a gente não sabe quando o cansaço vai pegar. A gente tem indícios, né? O corpo deixa sinais de que está cansado, só que o condutor acaba sempre se aventurando a dirigir cansado. É aquela velha história, não, estou bem, eu consigo, falta um pouquinho para chegar. É aí que o seu cérebro desliga e você acaba passando reto numa curva. Então evite isso, sempre dirija descansado, né? Para não ter esse tipo de problema no seu trajeto, ok? A perda de visão e a perda de audição, conforme a idade vai chegando, isso acaba acontecendo com todo mundo, né? Então se você já não está enxergando mais da forma que enxergava antes, tenha sempre a atenção e a honestidade de usar a lente corretiva, né? Se você já não está escutando muito bem, porque o trânsito, a gente sempre tem que, às vezes, parar, olhar e escutar o que está acontecendo no mesmo, né? Então, sempre dê atenção. Se você já está percebendo que sua audição também já não é a mesma, procure um especialista, né? Procure tratamento para isso. Evite estar em condições adversas nesses pontos no trânsito. Isso vai elevar o risco e te colocar em situações de perigo, ok? E nós não podemos deixar de falar do álcool e substâncias psicoativas. Para falar de álcool, pessoal, em 1 hora, a dose de álcool consumida pelo condutor já está na corrente sanguínea do mesmo. Para eliminar essa uma dose de álcool, o padrão é que o condutor vai levar de 6 a 8 horas para eliminar esse álcool da corrente sanguínea. Então, não adianta dormir, não adianta tomar café, não adianta receitas milagrosas aí. A única coisa que vai expelir o álcool do seu sangue é o tempo. É o metabolismo do corpo de cada um que funciona de formas diferentes. O consumo de álcool gera ao condutor raciocínio lento, né? Falta de concentração. Ele acaba ficando corajoso e entrando em situações de risco. Evite sempre o consumo de álcool, né? Para que você não cause acidentes. Lembrando que a legislação de trânsito hoje prevê que se o condutor alcoolizado, né, cometer um homicídio no trânsito, prevê pena de reclusão de 5 a 8 anos. Então, cada vez mais a justiça, as leis estão dando mais atenção a esse tema, então retire o álcool da sua condução. Se beber, não dirija, ok? Nós temos ainda como condição física do condutor o consumo de drogas ou medicamentos que são aí prescritos, né? As drogas, substâncias psicoativas, né, aquelas que são proibidas, né, o condutor não deve fazer o uso, primeiro porque vai elevar muito o risco da condução, vai perder a concentração, vai elevar muito o risco na condução do mesmo, né, ele vai perder a concentração, ele não vai ter discernimento do que está acontecendo, vai exceder velocidade constantemente, não vai seguir as regras, né, de segurança. Então o uso de drogas não é adequado e nem é permitido, né, na nossa legislação. Lembrando que os condutores das categorias C, D e E são obrigados a cada 2 anos e 6 meses fazer o exame toxicológico sob penas de suspensão e multa na sua carteira, no seu prontuário, ok? Desajustes familiares, estresse, nervosismo, isso aí, condutor, é você que tem que treinar em deixar essas condições emocionais fora do volante, né? É fundamental o condutor, o pai de família, né, a mãe de família que está em casa lá cuidando dos seus familiares e logo vai pegar um volante. Então é fundamental que fique o pai ou a mãe de família em casa e quando abrir a porta do veículo entrar somente o condutor ou a condutora, né? Que assim você deixa de lado os seus problemas emocionais e entra somente com as regras de trânsito, visando a direção defensiva, seguindo a lei de trânsito e evitando assim o acidente. Então, alunos, você seguindo essas regras, se baseando nesses conceitos, com certeza você será um condutor defensivo que prioriza a vida, a saúde, né, de todos os elementos do trânsito. E obrigado por fazer parte da nossa família da Destaque Treinamentos, né? Qualquer dúvida, acesse nossas redes sociais, que nós temos aí o material virtual para você poder estar conferindo, ok?